Olá, amados. Ótimo domingo. Hoje é 3 de fevereiro de 2019, né? Estou aqui no meu segundo vídeo de hoje, agora para a gente ler 1 Coríntios 7 e 8. Só que eu quero voltar aqui no 1 Coríntios 6, do verso 19 e 20, para a gente começar então o capítulo 7. Porque fazendo assim, amados, a gente vai pegando assim tudo que o apóstolo quer falar. Porque vocês reparem que o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: olha, eu vou botar aqui para vocês. Eu estou sempre na Bíblia de Estudo de Almeida, né? Olha, para vocês verem aqui, vocês estão vendo? Ó, aqui está o verso 19, capítulo 19 e 20 do 1 Coríntios 6. Aqui começa o 7. E aqui vem uma epígrafe, que é um título. Olha só, veja bem. Porque aqui o que ele está falando é sobre casamento, mas ele fala sobre casamento também no espírito, né? Então, quando a pessoa lê, vou fazer aqui um teste aqui com vocês, olha, eu vou ler aqui o 1 Coríntios 6, 19 e 20, depois vou ler a epígrafe e vou ler o versículo 1 do capítulo 7, só para vocês verem como é que é a história, como é que muda o foco. Olha, veja: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Arro, que está em vós, o qual tendes da parte de Arro, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado pelo preço. Agora, pois, glorificai a Arro no vosso corpo. Aí aqui agora é epígrafe, olha só. Respostas a perguntas acerca do casamento. Ó, agora vai mudar o foco. Veja bem. Quando ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Olha isso. Já está mudando o foco. Ali ele está falando do corpo. Aqui já está mudando o foco. Por quê? Por causa da epígrafe. Aí aqui, ó, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Tá? Só, amados, que aqui está falando, dando orientações para nós, no tocante ao casamento, sim, físico, né? Porque nós estamos casados, né? Nós casamos, eu mesmo tenho meu marido, né? Os irmãos têm as esposas, mas porém aqui também está falando no casamento espiritual. Qual é? É o casamento no corpo, quando nós nos unimos no espírito de Arro, no entendimento, né? Onde o marido é Yahushua, né? Porque ele nos guia. Então aqui está falando tanto no entendimento, no espírito, quanto no físico. Mas aqui eles botam isso justamente para as pessoas só verem o físico e não verem o relacionamento espiritual que nós temos que ter, né? Com Yahushua, né? Então vamos voltar aqui de novo ao capítulo 6, verso 19 e 20, onde está falando assim do nosso corpo físico, né? Que nós temos que também cuidar, zelar pelo nosso corpo físico, mas também está falando no nosso corpo espiritual, que nós somos membros do corpo de Yahushua. Então nós fazemos parte do corpo de Yahushua e ele é o cabeça que guia o corpo, que somos nós, igrejas. Então vamos ver aqui o espírito. Lógico que quando eu ler aqui para vocês sobre o casamento, vocês vão entender perfeitamente sobre o casamento no físico, né? Que nós somos casados também, né? Nós estamos o nosso marido, o marido tem suas esposas, mas nós também vamos entender no casamento espiritual, certo? Então vamos lá? Acaso, verso 19 do capítulo 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Arro, que está em vós, o qual tendes da parte de Arro, e que não sois vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Yahweh no vosso corpo. Ou seja, glorificai a Yahweh no vosso corpo, tanto físico quanto no espírito. Por quê? Porque você faz parte do membro do corpo. Você é membro do corpo de Yahushua. Então, você tem que dar louvor nesse corpo a qual você é membro do Espírito, tá? Então, aqui, ó,
quanto ao que vos escreveste, verso 7, capítulo 7, tá? Sem epígrafe agora para vocês verem. Como ele está se falando também no entendimento que as pessoas não entendem por causa da epígrafe. Então a pessoa vê só o lado físico, tá? Então vamos lá. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher. Veja bem, não toque mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Tá? Ou seja, aqui está falando sim do físico, está ok, mas aqui também está falando, amado, do espírito, que nós temos que tocar no espírito, no entendimento, andar no entendimento e não tocar em outro, ou seja, não tocar na religião, não ir para esse lado, mas sempre estar no espírito, no corpo, que é Yahushua, tá? O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao marido. Tá? Ou seja, aqui está falando que a esposa é a igreja, o marido é Yahushua, Yahu, né? Que nós somos o corpo nós somos o corpo no espírito, né? Nós fazemos parte do corpo de Yahushua. Yahushua é o corpo, tá? E nós fazemos parte desse corpo, nós somos membros do corpo, ao qual Yahushua é o cabeça, tá? Então, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicar de oração, e novamente vos ajuntarde, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam juntados como eu sou. No entanto, cada um tem de Yahu o seu próprio dom. Na verdade, de um outro de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver abraçado. Aqui, amados, ele está falando sim, no físico, né, que nós precisamos de uma pessoa, que aquele que não conseguir, que se case, mas também está falando no corpo espiritual, né, que nós temos que ter somente um entendimento no espírito, não ir a vários entendimentos, a várias religiões, mas do entendimento de Yahushua. Tá? Então é isso que está dizendo aqui também, né? Que nós temos que ter o marido que se guarde, a esposa, ou seja, o marido a quem é Yahushua, que ele é o cabeça, tá? E a esposa é o corpo, que é a igreja é a esposa, tá? Nesse entendimento, aqui está falando no espírito, é lógico que aqui também está falando no físico, tá? Não deixa de ser. Só que o problema é que a religião, eles só colocam isso no fato físico. Eles não colocam isso no relacionamento espiritual, tá? Que nós temos que ter um entendimento do espírito, certo? Então aqui, ó, verso 19. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Mas digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não o abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado, né? Ou seja, é separado. É santificado, é separado, né? O marido incrédulo é separado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada, ou seja, separada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são separados. Ou seja, porque a esposa, né, que está em Yahushua no entendimento,
ela é separada nesse entendimento, o marido que não crê, que não está no mesmo entendimento, ele também passa a ser separado, porque a esposa, ela é separada. Né? Então isso faz o marido também separado. Da mesma forma, se o marido ele está em arrucha, ele é separado, no entendimento de arrucha a esposa não está, da mesma forma a esposa ela é separada em arrucha porque o marido está, e os filhos também passam a ser separados em arrucha devido ao marido ou a esposa estar nesse entendimento com a arrucha, tá? Aqui está falando no físico, mas também está falando no espiritual, porque nós estamos nesse entendimento no espírito, ou seja, nós estamos nesse casamento, que é casamento espiritual, deste matrimônio espiritual com Yahushua, no entendimento do espírito, tá? Então aqui, ó, verso 15, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã, e Yahweh vos tem chamado a paz. Ou seja, se o marido que não crê em Yahweh quiser separar da esposa porque ela crê, ou vice-versa, então que seja feito, porque ele quis, ou porque ela quis, né? Então, porque o nosso espírito é de paz. Porque o nosso espírito, ele tem a paz, ele habita a paz de Yahushua, que ele é a verdadeira paz, tá? Então aqui verso 16, pois como sabeis, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Yahweh o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Ou seja, todas as igrejas, em todas as igrejas que são pessoas em Yahushua, tá? Verso 18, foi alguém chamado estando incircunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Ou seja, amado, aqui que fala no entendimento, tudo entendimento aqui, ó. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão, ou seja, se alguém foi chamado estando circunciso, circunciso é o quê? No entendimento. Não desfaça essa circuncisão que é no entendimento, no espírito. Então, foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Ou seja, se alguém está circunciso no entendimento, que esteja ainda no entendimento. Mas se alguém está na incircuncisão, tá? Cadê? Se alguém foi chamado estando circunciso, ou seja, circunciso, ele foi circuncidado, tá? Não se faça a circuncisão, não desfaça a circuncisão. Aqui está dizendo circuncidado, no físico pode até ser, mas aqui está falando no entendimento, porque quando nós somos circuncidados, eles são no entendimento. E Yahushua, ele nos circuncida no entendimento dele. Então nós não devemos desfazer a circuncisão, porque nós estamos no entendimento de Yahushua, tá? Mas agora aqui, foi alguém chamado estando incircunciso? Ou seja, a pessoa está incircunciso, não está circuncidado no físico, mas ela também está incircuncidado no espírito. Então não se faça circuncidar. Ou seja, a pessoa que está incircuncisa, ou seja, não está no entendimento de Yahushua, nós não devemos fazer ela circuncidar. Porque não somos nós que fazemos isso, amado. É o próprio Espírito que circuncida a pessoa no entendimento. Não somos nós. Então, se a pessoa se circuncidar, não é ela, é o Espírito que está circuncidando a pessoa no mesmo entendimento do Espírito. Tá? É isso que quer dizer aqui. A circuncisão, verso 19. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada. É
mas no que vale é guardar as ordenanças de Yahweh. Aqui ele está dizendo que nem a pessoa sendo circuncidada ou incircuncidada no físico não é nada, mas no espírito, a Yahushua quem circuncida no entendimento. O que é essa circuncisão no entendimento? É quando a pessoa passa a entender as coisas do espírito e anda nesse espírito, no entendimento. E isso é a circuncisão no entendimento, no espírito. Tá? Então aqui, verso 20, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Ou seja, foi chamado sendo escravo na religião, sendo escravo na lei, sendo escravo no físico, tá? Então, foi chamado sendo escravo no físico, na religião, na carne, né? Não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Ou seja, você pode tornar livre, vá para Yahushua, aproveita essa oportunidade de ser livre verdadeiramente, não mais estando no fardo da religião, não mais estando na carne, nos olhos carnais, no físico, mas andando no espírito, na verdadeira liberdade que é Yahushua, tá? Lembre-se, foi para isto que Yahushua vos chamou, para a liberdade. Não volteis, pois, ao jugo da escravidão, ou seja, não volteis vós ao jugo da religião, ao engano da religião. Então, se você pode ser livre, ande no espírito, você será livre. É isso que está dizendo aqui. Olha, claramente, foste chamado sendo escravos, você estava sendo escravo da religião. Beleza, você foi chamado, tá? Não te preocupes com isso, porque você é escravo. Mas, se ainda pode tornar-te livre, aproveite a oportunidade, vá para Yahushua, você que está escravo ainda, no engano da religião. Aproveita a oportunidade e vá para Yahushua, seja livre do engano da religião. Verso 22, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Porque o Senhor é que liberta da escravidão. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Yahushua. Ele foi chamado, então ele está sendo livre para ser escravo de Yahushua, para andar no espírito de Yahushua. E aquele que é escravo de Yahushua, na verdade, ele é livre de Yahushua. Porque a verdadeira liberdade está em Yahushua, tá? Então aqui, porque por preço foste comprado, não vos torneis escravos de homens, ou seja, não vos torneis escravos de homens, não vos torneis escravos de líderes religiosos, não vos torneis escravos de coisas físicas, não vos torneis escravos de coisas carnais, de estar na carne, no físico, mas escravos em Yahushua, porque se você ser escravo de Yahushua, você na verdade está sendo livre nele, no entendimento, para andar no entendimento e não mais na escravidão da religião, tá? Então aqui, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homem. Irmãos, cada um permaneça diante de Yahushua naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a compaixão de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procurei separar-te. Estás livre de mulher? Não procureis casamento. Mas, se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram
como se não alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usasse, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido também. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser separada, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará, né? E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se desfalecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho um espírito de arro. Amados, desculpa aí, está fazendo barulho aqui, mas é a máquina de lavar, tá? Que está aqui centrifugando e faz um barulho mesmo, não sei porquê, mas vou continuar, tá bom? Isso não vai atrapalhar a nossa comunhão aqui, nosso entendimento, né? Então ele aqui está falando sim no físico, né, sobre o casamento, mas também no espírito, porque nós somos casados no entendimento do espírito, porque nós andamos em unidade de entendimento no espírito, nós somos um no espírito, então nós somos um só, mas não uma só carne. Aquele que é casado no físico, que tem seu marido, sua esposa, né, que são casados, eles são casados numa só carne, né? Ou seja, se unem carnalmente. Nós somos casados no espírito, então nós somos unidos em um só espírito, que é o espírito de Ar, tá certo? O espírito Iar que habita em nós e que nós somos unidos nesse espírito, nesse entendimento, tá certo? Então aqui, capítulo 8. Não que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama Iar, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Iar. Olha isso, amados. Aqui ele está dizendo, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Iar, um só Deus, há um só Deus verdadeiro, tá? Ele aqui está falando do verdadeiro, porém há outro Deus que é falso, mas ele aqui está falando do verdadeiro, que é o Deus que nós andamos, que é o Deus no Espírito, tá? Que é Iar, que é o verdadeiro, tá certo? Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Yahushua, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, com efeito da familiaridade até agora,
com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a elas sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará Yahweh, pois nada perderemos se não o comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templos de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Verso 11. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Yahushua morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca. É contra Yahushua que pecais. Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Aqui ele está falando o seguinte, amados, que tem comidas que são sacrificadas a ídolos, né? Então, se a pessoa comer essa comida sacrificada a ídolo, e um irmão, ele está fraco na fé, tá? E ver a pessoa comendo essa comida, tá? Então isso pode escandalizar o irmão que está fraco na fé. Então isso é pecado até contra Yahushua. É isso que ele está falando aqui, né? Que se a comida ela trazer escândalo, né, para um irmão, o irmão vier pecar, vendo a pessoa, por exemplo, né, a gente vai comer vamos supor, numa festa junina, tá? A festa junina é uma festa pagã. Então, se um irmão que está fraco vê a gente comendo comidas de festa junina, que para mim, no meu modo, no meu entender, essa comida é sacrificada a ídolo, tá? Porque ela é para Deus, para esse Deus, esse Deus aí da festa junina, que eu sinceramente não sei nem que Deus é esse, mas com certeza é Terron, não é Yahweh. Então a pessoa vê a pessoa comendo aquilo ali, a pessoa está fraca na fé, a pessoa vai falar, poxa, essa pessoa está comendo comida de festa junina, que é uma festa pagã, então isso vai trazer escândalo para a pessoa. Então a pessoa pode se enfraquecer na fé. E isso vai ser pecado contra Yahushua. Por quê? Porque a pessoa está se enfraquecendo na fé de Yahushua. Então aquele que comeu a comida, sabendo e come, tá? Ele está induzindo a outra pessoa a pecar, por se escandalizar e se enfraquecer na fé de Yahushua. É isso que está dizendo aqui. Então, se eu comer carne, é pecado que ele está dizendo aqui. Por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Ou seja, se essa comida traz escândalo para o irmão, então não comamos para que não escandalize o irmão não venha pecar. Por nos ver pecando e o irmão venha pecar e se desfalecer da fé e cair na fé, tá? Então é isso que está dizendo. Então essas comidas nós não devemos comer, né? Ou seja, comida de templo, que ele está falando aqui, comida de templo, né? Que ele falou aqui, deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó, verso 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templos de ídolo, ou seja, em templos de ídolo, em templos pagãos, né? Em templo, todos os templos são pagãos. Que evangélicos, que católicos, que espíritos, são todos pagãos. Então, quando a gente toma até essa ceia mitrai, que é ceia de mitra. Então, se o irmão vê a pessoa fazendo isso é escândalo. Ou então, em festas consagradas a ídolos. Então, isso é escândalo para o irmão. Então, nós não devemos comer, porque isso é escândalo. É isso que está dizendo aqui. Eu, particularmente, não como essas coisas, porque isso eu não me sinto bem, né? Porque o Espírito, ele mostra a gente o que é o correto e o que não é. Ele nos guia toda a verdade. E também para não escandalizar o meu irmão. Mas eu mesmo não sinto bem em comer essas coisas. Tá? Então é isso que ele está dizendo aqui. Então eu não participo de festa junina. Eu não participo de
Natal, de Ano Novo, tá? Eu, assim, não comemoro essas coisas, tá? Esse negócio de cear meia-noite, não, eu como mais cedo, tá? E não comemoro, nem vejo mais fogos, eu não vejo, tá? Porque isso pra mim não me interessa mais. Então é isso que está dizendo aqui, tá, amados? Então, que nós não viemos ser escândalo para o nosso irmão. Que nós viemos andar no Espírito. E porque quando nós andamos no Espírito, no entendimento, nós não escandalizamos o nosso irmão. Por quê? Porque nós estamos no espírito de Yarro. Então, aquele que está no espírito de Yarro vai andar no entendimento de Yarro, tá? Então, que nós venhamos ter um domingo abençoado na presença de Yahushua, tá? E até a próxima. Não sei se vai dar para eu gravar mais vídeos hoje, né? Porque eu também tenho afazeres, mas se der eu gravo, mas se não der, amanhã eu gravarei a continuidade aqui do 1 Coríntios 9 e 10, tá bom, amados? Então que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e, bom, melhor até dizer até amanhã, né? Porque eu acho que hoje não vai dar mais para gravar vídeos. Então, até amanhã e a Yahushua ama todos vocês. Um ótimo domingo na presença de Yahushua. Um abraço.